Esse elemento que faltava foi suprido quando me familiarizei com a obra de W. Robertson Smith, The Religion of the Smiths. Seu autor, um homem de suma capacidade intelectual, que era tanto médico como perito em pesquisas bíblicas, introduziu a chamada refeição totem como parte essencial da religião totêmica. Uma vez por ano, o animal totem, que em outras épocas era considerado como sagrado, era solenemente abatido na presença de todos os membros do clã, devorado e então objeto de lamentações. O pesar era seguido de um grande festival. Quando levei ainda mais em conta a conjectura de Darwin de que os homens originalmente viviam em hordas, cada um sob o domínio de um único macho poderoso, violento e ciumento, surgiu diante de mim de todos esses componentes a seguinte hipótese, ou melhor dizendo, visão. O pai da horda primitiva, visto que era um déspota absoluto, apoderara-se para si mesmo de todas as mulheres. Seus filhos, sendo-lhe perigosos como rivais, tinham sido mortos ou afugentados. Um dia, contudo, os filhos se reuniram e se aliaram para dominar, matar e devorar o pai, que fora seu inimigo, mas também seu ideal. Após o feito, foram incapazes de assumir sua herança, visto que se atrapalhavam mutuamente. Sob a influência do fracasso e do remorso, aprenderam a chegar a um acordo entre si, agruparam-se num clã de irmãos mediante o auxílio dos ditames do totemismo, que visavam impedir a repetição de tal feito, e em conjunto passaram a abrir mão da posse das mulheres por cuja causa haviam matado o pai. Foram então impelidos a encontrar mulheres estranhas, sendo esta a origem da exogamia, que se acha tão estreitamente vinculada ao totemismo. A refeição totem era festival que comemorava o temível feito que decorria do sentimento de culpa do homem, ou pecado original, e que foi começo ao mesmo tempo da organização social da religião e de restrições éticas. Ora, se supusermos que tal possibilidade foi um fato histórico ou não, ela traz a formação da religião para o círculo do complexo do pai e a baseia na ambivalência que domina esse complexo. Depois que o animal totem deixou de servir como substituto para ele, o pai primitivo, ao mesmo tempo temido e odiado, reverenciado e invejado, tornou-se o protótipo do próprio Deus. A rebeldia do filho e sua afeição pelo pai lutavam uma contra a outra, através de uma constante sucessão de conciliações que procuravam, por um lado, reparar o ato do parricídio e, por outro, consolidar as vantagens que ocasionara.
Esse ponto de vista da religião lança uma luz particularmente clara sobre a base psicológica do cristianismo, no qual, como sabemos, a cerimônia da refeição totem ainda sobrevive com apenas um pouco de distorção, sob a forma de comunhão. Gostaria explicitamente de mencionar que essa última observação não foi feita por mim, mas se encontra nas obras de Robertson, Smith e Fraser. Theodor Hayek e G. Horchen, o etnólogo, seguiram a linha do raciocínio que desenvolvi em Totem e Tabu, e numa série de importantes trabalhos ampliaram-na e aprofundaram-na ou corrigiram-na. Eu próprio voltei a ela mais de uma vez no curso de minhas investigações do sentimento de culpa inconsciente, que também desempenha papel muito importante entre os motivos do sofrimento neurótico. E em minhas tentativas para formar uma vinculação mais estreita entre a psicologia social e a psicologia do indivíduo, além disso, fiz uso da ideia de uma herança arcaica proveniente da época da horda primitiva, do desenvolvimento da humanidade, ao explicar a suscetibilidade à hipnose. Tenho tomado pouca parte direta em outras aplicações da psicanálise, embora sejam de interesse geral. É somente um passo das fantasias dos neuróticos individuais para as criações imaginosas de grupos e povos como as encontramos em mitos, lendas e contos de fadas. A mitologia tornou-se o domínio especial de Otto Rank. A interpretação dos mitos, sua ligação com os complexos inconscientes familiares da primeira infância, a substituição das explanações astrais por uma descoberta dos motivos humanos, tudo isso em grande medida devido aos seus esforços analíticos. O tema do simbolismo também encontrou muitos estudiosos entre meus seguidores. O simbolismo trouxe para a psicanálise muitos inimigos, muitos indagadores com mentes indevidamente prosaicas jamais foram capazes de perdoar a esta o reconhecimento do simbolismo que decorreu da interpretação dos sonhos, mas a análise não tem culpa da descoberta do simbolismo, pois já muito fora conhecida em outros domínios do pensamento, tais como o folclore, lendas e mitos, e neles desempenha papel ainda maior do que na linguagem dos sonhos. Eu próprio em nada contribuí para a aplicação da análise à educação. Era natural, entretanto, que as descobertas analíticas devessem atrair a atenção de educadores e fazê-los ver os problemas delas sob uma luz nova. O Dr. Oscar Pfister, pastor protestante de Zurique, desbravou o caminho como incansável pioneiro, seguindo essa trilha, e não achou que a prática da análise era compatível com o fato de ele conservar sua religião, embora fosse verdade que tal ocorresse de forma sublimada.
Entre muitos outros que trabalharam ao lado dele, posso mencionar Frau Dr. Hugh Hellmuth e o Dr. S. Bernfeld, ambos de Viena. A aplicação da análise à educação profilática de crianças saudáveis e a correção daquelas que, embora na realidade não fossem neuróticas, se desviaram do curso normal de desenvolvimento, levou a uma consequência que é de importância prática. Não é mais possível restringir a prática da psicanálise a médicos e dela excluir os leigos. De fato, um médico que não tenha passado por uma formação especial é, apesar do seu diploma, um leigo em análise, e alguém que não seja médico, mas que tenha sido adequadamente formado pode, com referência ocasional a um médico, levar a efeito o tratamento analítico, não somente de crianças, mas também de neuróticos, por um processo de desenvolvimento contra o qual teria sido inútil lutar. O próprio termo psicanálise tornou-se ambíguo. Embora fosse originalmente o nome de um método terapêutico específico, agora também se tornou a denominação de uma ciência, a ciência dos processos mentais inconscientes. Por si só, essa ciência é poucas vezes capaz de lidar com um problema de maneira completa, mas parece fadada a prestar valiosa ajuda nos mais variados campos do conhecimento. A esfera de aplicação da psicanálise estende-se até a da psicologia, com a qual forma um complemento do maior significado, lançando um olhar retrospectivo, portanto, ao mosaico que são labores da minha vida. Posso dizer que comecei muitas vezes e joguei fora muitas sugestões. Algo surgirá deles no futuro, embora eu mesmo não possa dizer se será muito ou pouco. Posso, contudo, expressar a esperança de que abri um caminho para importante progresso em nossos conhecimentos.